Olá, internautas aqui da TV 61. Estamos começando mais um bate-papo com o Hélio Dório. Como vai você, Hélio? Tudo bem? Tudo bem, Negrão? Tudo bem? Sexta-feira, Toda. ótimo, tudo bacana. Uma sexta-feira aí muito movimentada, né? Ação da Polícia Federal ali contra Precisa, né? Uma das investigadas pela CPI. E nós vamos tratar, além desse tema, vamos falar também sobre a Prevent Senior, que é um plano de saúde também que está sendo investigado. E parece que tem aí uma série de mortes envolvendo esse plano de saúde e o uso da cloroquina. E nessa linha também aí da CPI, vamos falar sobre o ministro Queiroga, o ministro da Saúde, né, manobrando aí contra as vacinas, tem aí esse episódio das vacinas com os adolescentes, e a reta final da campanha, melhor dizendo, da CPI da pandemia. E para finalizar esse ponto, nós vamos falar sobre a pesquisa Datafolha, que está dando o que falar. Hein? Mostra números muito desagradáveis para o presidente Jair Bolsonaro e Lula se consolidando como provável vencedor, né, em 2022. Mas, como o Hélio sempre ressalta, pesquisa é o momento. Né? Então, tem muito chão para rolar aí. E nós vamos falar no baú do Hélio como prosseguimos falando sobre a eleição de 1998. Hélio, muita movimentação, a gente amanheceu com essa operação da Polícia Federal e tem aí uma série de episódios aí no bojo das investigações da CPI. Vamos começar aí por esse Prevent Senior, Hélio. Parece que uma série de mortes envolvendo esse plano de saúde por conta do uso inadequado, né, de alguns medicamentos, entre os quais a cloroquina, né, o chamado kit do Bolsonaro. Né? Negrão. A CPI está finalizando seus trabalhos, né? E aí parecia que agora era uma questão só de completar algumas coisas, fazer o relatório, apresentar o relatório, mas a cada dia aparece coisa nova. Então, o próprio senador, se eu não me engano, o Alessandro Vieira, disse: olha, não dá para terminar agora, não, vamos ter que continuar mais alguns dias, talvez uma semana. Porque você viu ontem, o ministro da Saúde, o Queiroga, fazendo um absurdo, né? Quer dizer, dando mais um elemento na comprovação dos crimes do Bolsonaro. Ele desestimulou o uso da vacina em adolescentes, sem nenhuma base científica, sem dizer nada, com base de um caso que aconteceu no interior de São Paulo, em que um garoto morreu depois de tomar vacina, não foi investigado ainda, não se sabe por que ele morreu, se foi realmente decorrência da vacina, se ele tinha alguma comorbidade. Então, ele chega e faz um pronunciamento na televisão desestimulando a vacina, dizendo para não dar vacina para adolescente, e confessa que quem falou isso para ele foi o presidente Bolsonaro. Ele confessa, ele diz abertamente que o Bolsonaro chamou e estava preocupado com esse negócio da vacina. Quer dizer, é mais uma etapa do processo de genocídio, do processo de matar brasileiros. Né? E assumido abertamente na televisão. Assumido. Quer dizer, aí vários governadores, secretários de Estado já desautorizaram. Na verdade, a interpretação que se tem, Negrão, é que, como está faltando vacina, ele quer evitar a vacinação nos adolescentes para não faltar vacina de dose de reforço, de segunda dose. Entendeu? Então, ele está com esse movimento. Porque ele não falou coisa com coisa. E acompanhado por outros idiotas lá do Ministério da Saúde, que também não falaram coisa com coisa na entrevista. Um negócio assim, tão absurdo, né? Para desestimular a vacina. E hoje de manhã, você já citou aí, está havendo operação da Polícia Federal na Precisa. A Precisa é aquela empresa picareta que vendeu os testes aqui em Brasília, aqueles testes fajutos, cuja operação, inclusive, se chamou falso negativo. A operação da polícia aqui em Brasília se chamou falso negativo, prendeu o secretário de Saúde, prendeu várias pessoas da Secretaria de Saúde, uma picaretagem grossa do governo ibanês. Roubalheira mesmo,
fora as do hospitais de campanha, que é outra coisa. E é a que tentou vender a vacina indiana para o governo, fazer a intermediação da vacina. Como eles não forneceram as informações pedidas pela CPI, a CPI conseguiu que seja feita uma operação lá. Então, você, a partir dessa operação no Precisa, você pode ter elementos novos que terão que ser analisados pela CPI também. Né? Eles vão ter que ser analisados. Então, vamos dizer, a CPI ela quer acabar, mas ela não consegue acabar, porque o próprio governo, com a sua ignorância, com o seu negacionismo, ele dá elementos para isso, né? Como no caso ontem dessa lamentável, triste entrevista do ministro da Saúde, que é um cara sabujo de Bolsonaro, interessado em se eleger senador pelo seu estado, não está nem aí para a saúde, deu uma declaração ontem que brevemente nós não teremos que usar mais máscara. Parece que ele não vê o que acontece no mundo. Os países que estão liberando as máscaras estão fazendo gradualmente em locais externos, mantendo as máscaras em locais internos, e lá já tem um índice de vacinação muito alto. O governo brasileiro ele gosta de dizer que já vacinou tantas milhões de pessoas, que está em segundo lugar, sei lá que lugar, mas pelo número absoluto. Claro, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Não dá para comparar em número absoluto com Portugal, que tem acho que 12 milhões, mas Portugal tem um índice de vacinação da população muito superior ao brasileiro. Aliás, é o maior da Europa, muito superior ao brasileiro. Então, lá eles podem começar a tirar as máscaras, né? Porque já há estudos que mostram isso. E assim mesmo tem polêmica. Eu acompanho alguns jornais portugueses e lá tem polêmica também sobre isso. Já está na hora mesmo? Será que não é esperar um pouquinho? Aí vem um, diz uma coisa. É natural que haja esse debate, mas não dessa maneira, como se é feito aqui no Brasil, que o que interessa é negar. Agora, esse caso da Prevent, o Negrão, é o mais grave de todos, porque aí é um negócio assim que remete à Alemanha nazista. Fizeram experimentos, né? Os experimentos nazistas, aquelas atrocidades, né? Esse é o mais grave, que apareceu essa semana também, né? Para não deixar a CPI acabar. É gravíssimo. Um plano de saúde com rede de atendimento, de hospitais, fazendo experimentos, fraudando pesquisa, mentindo, omitindo dados de mortos, mudando o CID. O CID é aquele código de doença que, quando a gente pega uma receita do médico, ele coloca embaixo, né? CID, número tal, mudando para não parecer que a pessoa morreu de Covid, para parecer que ela morreu de outra coisa. É um negócio tão absurdo. Em São Paulo, é um plano de saúde que envolve milhares e milhares de pessoas. Então, é tão absurdo, e com o respaldo do Bolsonaro, público, respaldo público do Bolsonaro e de outras pessoas do governo, articulado com o tal do gabinete do ódio, aquele gabinete lá de picaretas, pretensos médicos, pretensos biólogos, sei lá o que mais, aquele bando de picareta que se reunia para pregar o tratamento precoce e negar a importância da vacina e do isolamento social e das medidas preventivas. Esse pessoal, Negrão, tem que ser preso. Não tem outro jeito. Tem que ser preso. É criminoso, né? É um crime mesmo. Não tem... E ontem o Bolsonaro, na sua live de quinta-feira, ele voltou a defender a cloroquina e parece que o YouTube derrubou ele. Caiu a live na hora que ele começou a falar. Não sei se foi o YouTube ou não, eu não sei o que o derrubou. Mas o Bolsonaro é impressionante, Negrão. Assim, eu fico pensando como é que pode ter gente vamos dizer, pensando corretamente, não precisa ser de esquerda, não, pode ser de direita, que continua suportando o Bolsonaro. Eu não consigo entender como tem deputados que ainda se negam a votar a favor de um impeachment do Bolsonaro. Como tem um presidente da Câmara, esse Arthur Lira, que se nega a abrir um processo de impeachment contra Bolsonaro, porque todos os argumentos, inclusive aqueles usados pelo Rodrigo Maia, lá atrás, para não abrir o processo, caíram por terra. Não vamos abrir processo de impeachment porque vai criar uma instabilidade, o importante agora é combater a pandemia. Está mais do que provado que, para combater a pandemia, o melhor remédio seria tirar o Bolsonaro. Está mais do que provado isso.
Está mais do que comprovado. Se tivesse tirado o Bolsonaro lá atrás, em 2020, nós estávamos com resultados melhores no combate à pandemia. Ele foi o grande fator do combate à pandemia no Brasil ter sido o fracasso que foi. Nós estamos aí nas 600 mil mortes, né? Olha, Com a economia deteriorada. Diga. você mencionou aí que o Queiroga é candidato ao Senado e a gente vê que tem muita gente apostando em ser eleito e reeleito na esteira do Bolsonaro, como se fosse repetir 2018. Você vai analisar a pesquisa agora, mas dá para sentir, dá para perceber pelo que a gente é empírico, mas a gente consegue analisar do que a gente conversa com as pessoas, de temperatura nos grupos, que esse tipo de parlamentar, de pessoas que estão pleiteando, esse pessoal não vai ter tanto sucesso nas eleições. Assim. Como é que você analisa isso aí? Por exemplo, você pega os projetos que esse tipo de gente está fazendo, né? Você não vê nada assim que pensa na política social, pensa no bem-estar da população. É retrocesso, é pauta conservadora, moral, é arma, é violência, né? Então, como é que você inclusive que fez pesquisa, faz pesquisa e analisa pesquisas muito bem, como é que você vê? Você acha que esse pessoal pode ter sucesso novamente? Negrão, o que essas pesquisas têm mostrado é que aumenta a rejeição ao Bolsonaro, aumenta a desaprovação ao seu governo. Inclusive, tem um dado muito interessante nessa última do Datafolha, que reduz bastante o apoio dele entre os evangélicos. O apoio dele entre os evangélicos, que já chegou a 40%, está em 29%. É uma queda muito grande. Então, o Bolsonaro, para usar uma expressão que o pessoal da área política gosta, está derretendo. Ele está diminuindo de tamanho, ele está sendo mais rejeitado. Agora, ele mantém um eleitorado, ele mantém 30% aí no dependendo do candidato, ele tem 29, 30, 34, 33, ele mantém um eleitorado na faixa do 30%, quando, vamos dizer assim, colocado numa suposição de segundo turno. Mas ali dá para a gente ver mais ou menos, e a rejeição dele aumenta. Agora, tem o eleitorado bolsonarista, tem um eleitorado de extrema-direita, radical, fascistoide, tem um eleitorado fundamentalista. Essas pessoas contam com isso. Né? Vamos ver até a eleição o que vai acontecer, porque a previsão do PIB é inferior a 1%, a carestia é grande, a inflação está aumentando, a taxa de juros vai aumentar. Então, quer dizer, isso aí pode piorar para ele. Bom, ele também pode dar uma sacada de mestre e melhorar, não se sabe, né? Ele agora está aumentando, ele disse que não ia aumentar imposto, está aumentando o IOF para viabilizar uma bolsa, que, pelo que dizem, vai ser controlada pela Igreja Universal, porque o ministro lá da Cidadania é da Igreja Universal. Então, mas isso aí vai melhorar a situação dele? Então, Negrão, é o seguinte, uma coisa é eleição majoritária, que você, num segundo turno, precisa de 50% dos votos mais um. Essa está difícil para os bolsonaristas. Talvez em alguns estados, nós não temos a visão de cada um dos 26 estados e do Distrito Federal, talvez ali um outro estado seja possível. Agora, eleições não majoritárias, é possível que se elejam vários bolsonaristas, porque você pode se eleger senador, por exemplo, com 20% dos votos, 25% dos votos, está dentro da margem bolsonarista, né? 30% dos votos, é uma vaga só. Você pode se eleger deputado federal. Deputado federal é uma votação segmentada, não é? Deputado com 10% dos votos é muito voto. Deputado se elege com 5%, 6% dos votos. Então, há uma margem para esse pessoal. Agora, para presidente da República, está cada vez mais difícil uma reeleição do Bolsonaro, está cada vez mais, e está favorecendo o outro candidato, colocado, que é o Lula. Você vê que os outros, né? Eu sempre falo aqui, você já me ouviu falar isso dezenas de vezes, essas pesquisas, tanto tempo antes, elas medem rejeição, medem conhecimento também. O que a gente está vendo é que esses presumidos candidatos da chamada terceira via, do chamado centro, eles são desconhecidos.
Não é tanto que as pessoas não querem votar neles, eles são desconhecidos. O conhecimento do Quem é Eduardo Eduardo Leite. Leite, né? Quem é Eduardo Leite? Pois é, são pouco conhecidos. Quem é mais conhecido assim é o Moro, que ficou um pouco mais conhecido. O Dória, porque é de São Paulo. Mandetta, mesmo Mandetta, não É, tem um nível de conhecimento tão grande assim no país. É conhecido por nós, pela classe média que vê televisão, que acompanha telejornal, acompanha Globo News, Band News, mas não é pela grande massa da população. Então, tem muita coisa para acontecer. O que essas pesquisas mostram é que Bolsonaro está mal. O governo dele está mal, está perdendo apoio, ele está perdendo apoio pessoal, e a situação favorece a candidatura do Lula, naturalmente. Agora, também não vamos nos iludir que vão aceitar o Lula passivamente, pacificamente. Eu sempre falo isso aqui. A aposta do PT nas eleições de 2022, deixando o impeachment de lado, ou assim, não fazendo muito esforço para o impeachment acontecer, é equivocada. É equivocada porque muita coisa pode acontecer daqui para frente, inclusive o impeachment pela direita, como eu sempre digo. O que é o impeachment pela direita? A esquerda não faz o impeachment. Eu também repito muito isso. A esquerda não faz impeachment nem nas ruas, nem no Congresso. E a esquerda não derrota o Bolsonaro sozinho no voto. Porque para ter esses 50, mais de 50% no segundo turno, o Lula tem que ir além da esquerda. Né? Então, o impeachment pela direita é para tirar tirar o Bolsonaro e polarizar com o Lula, um candidato de direita contra o Lula. Aí eu acho engraçado assim, um pouco assim, isso é a realidade, que pode acontecer ou não. Agora, eu acho engraçado, Negrão, o comportamento da esquerda. A esquerda trata isso como se fosse um absurdo, como se fosse uma ofensa. A direita não bolsonarista querer ter um candidato. Ora, mais do que normal que a direita não bolsonarista e que não quer votar nem em Lula nem em Bolsonaro tem um candidato. Você esperava o quê? A direita agora diz que vai apoiar a esquerda. A esquerda apoiaria a direita se a situação fosse outra? Não, a esquerda teria seu candidato também. Então, acho que esse clima emocional, né, que a gente tem, ele é, inclusive, muito perigoso. Ele é perigoso, porque se continuar do jeito que está, nós vamos ter eleições que vão ser verdadeiras batalhas, né? Vão ser batalhas campais, do jeito que a coisa está andando e num nível de intolerância muito grande, muito forte. exatamente. Essa polarização ela pode virar radicalizar cada vez mais, né? E avançar. Polarização, Negrão, só uma observação. Polarização ela beneficia quem está melhor na correlação de forças. E essa correlação de forças hoje não é favorável à esquerda, não. Né? Não se houver um caos, nisso que Bolsonaro aposta. Se houver um caos social no país, um confronto entre forças políticas, o quebra-quebra, invasão de supermercado, o que o Bolsonaro sonha com isso. Se houver isso, não é a esquerda que se beneficia disso. Ela tem que ter isso na cabeça, não é ela que se beneficia. Então, isso que eu chamo um pouco pejorativamente desse machismo esquerdista, vamos para a rua, nós somos fodões, nós vamos barrer, que é a esquerda que toma a rua, isso é triunfalismo furado, tem que analisar a situação concreta, não adianta vir com esse triunfalismo, a rua é nossa, nós vamos para a rua, nós enfrentamos, nós somos machões, não é por aí não. Esse povo vive muito, eu digo esse povo, também sou de esquerda, né? Embora eu tenha, o nosso amigo Alisson tenha me chamado muito de marxista, eu falei, não, ultimamente eu sou marxista da tendência Roberto Burle, né? Porque eu estou cuidando muito do jardim aqui do meu prédio, então eu sou esse marxista. Mas brincadeiras à parte, né? Eu me refiro a esse povo, quem embarca nesse discurso desse triunfalismo, né, e desse machismo esquerdista que você menciona, esquece de dizer que a grande massa não está mobilizada pela esquerda. Né? A grande massa, embora se você possa ter, a gente falou agora de pesquisa, posso ter essa pesquisa com Lula lá com 50 e tantos, praticamente vencendo no primeiro turno, mas uma coisa é o voto, que a pessoa está ali, né, se declarando ou não, mas a tendência de votar, e outra coisa é na hora que você vai fazer, tem a necessidade de fazer uma mobilização organizada.
né? E essas mobilizações espontâneas, elas dão no que dão, né? Se elas não estão organizadas e a desmoralização política vem pela esquerda. Hélio, vamos para o baú? Você quer acrescentar algum comentário sobre isso que eu falei? Vamos para o baú, vamos para o baú. Nós Vamos estávamos falando da eleição de 98, em eleição de que 98. Cristóvão perdeu. Né? Cristóvão perdeu, né? Perdeu a eleição. E tem uma novidade, o Cristóvão me confirmou pelo WhatsApp que vai participar com a gente no programa de segunda-feira. Só que ele pediu para que o horário fosse 12 horas. Tudo Mas bem. a gente resolve isso depois, né, Hélio? Não, e como o nosso programa tem tempo, né, Negrão? Era bom ele assistir o que eu falei antes, para ele não ter que ficar repetindo aqui tudo que eu falei. Né? E você prepara aí as perguntas para nós dois. Mas acho ótimo, acho ótimo. Eu gosto muito do debate, eu gosto de tratar das coisas abertamente. Como Mao Tse Tung dizia, né? Pôr os problemas na mesa. A melhor maneira de resolver as questões é colocar em cima da mesa. Eu gosto dessa ideia. Mas ele perdeu essa eleição de 98, Negrão. Eu falei outro dia vários motivos. Eu repeti, ninguém ganha ou perde por uma única razão. É muito raro isso. Um motivo só ganhou por causa disso, perdeu por causa disso. Cristóvão perdeu por várias razões, eu apontei algumas na nossa última conversa, e uma das pessoas que assiste o programa e que participou desse processo me lembrou mais uma. Ele falou, olha, Hélio, eu tenho certeza que tem um outro fator. No segundo turno, a coordenação de campanha trocou o esquema de marketing da campanha, trocou a equipe de televisão, trocou a agência de publicidade. Isso aí atrapalhou muito. E eu tinha esquecido disso, isso já foi, eu não acompanhei de perto, mas já tinha sido me dito. Talvez tenha atrapalhado, sim, porque isso é um processo. Eu contei aqui que na eleição de 94, aqui o Cristóvão foi eleito e que eu coordenei, eu fiz essa troca, mas no primeiro turno. Eu fiz essa troca no primeiro turno e fiz uma troca para melhor. Pelo que eu sei, eu acho que a troca que foi feita no segundo turno para o Cristóvão foi para pior. Embora tenham substituído uma agência local, uma turma local, por uma nacional, da Propeg, eu acho que o resultado foi pior. Então, são vários fatores, foi me lembrado isso. E outra pessoa, Negrão, me lembrou uma coisa, me lembrou não, me contou uma coisa que eu não sabia. Essa pessoa chegou e falou assim, você sabe que eu só estive uma vez na vida com Bolsonaro? Eu falei, não, nunca soube nem que você esteve com Bolsonaro. Ele falou, eu fui apresentado ao Bolsonaro pelo deputado Chico Vigilante, em 1998, sabe quando? Num almoço da campanha do Cristóvão. Um almoço na churrascaria do Lago, na extinta churrascaria do Lago. Quando terminou o primeiro turno, tinha sido marcado um almoço lá. Foi muita gente da campanha e tal. E eles estavam muito decepcionados, porque eles esperavam uma vitória maior no primeiro turno. Como eu te falei aqui, foi um resultado apertado, né, no primeiro turno. Cristóvão ganhou por 42,5% a 39%, mais ou menos. Então, ele falou, e estava lá o deputado Jair Bolsonaro, que o Chico Vigilante me apresentou. Eu falei, isso eu não sabia, isso realmente não sabia. Vamos aos detalhes, né? Ele estava lá porque ele estava lá almoçando? Ou ele não, ele foi levado pelo Chico Vigilante para... eu não perguntei ao Chico, nós estamos falando de 1998. 98, né? O Chico era federal, né, nessa época, né? Ele era. E ele é colega dele, do Bolsonaro. Né? Aí vem os problemas, a questão que eu ia falar, né, completar hoje, Negrão, que é o seguinte, o Luiz Estevão foi eleito nessa eleição, né, foi eleito para o Senado. Uma votação, era uma vaga só. É uma votação grande, 47% dos votos. Isso, para um candidato ao Senado, é muito. O Arlete teve quanto? Arlete, você já estava falando, né? Arlete teve quanto? Arlete, que era a candidata do PT, ela tinha sido vice-governadora do Cristóvão no primeiro mandato, e abriu a vice-governadoria para o Sigmaringa, seu candidato, a vice do Cristóvão, e ela foi para o Senado. Ela teve também uma votação grande, 36% dos votos, só que só elegia um, o eleito foi Luiz Estevão, que fez uma jogada na campanha. O Arruda, como eu te contei, o Arruda era candidato ao governo.
teve uma votação fraca, 17%. Era a terceira tentativa de terceira via naquela época. A Arruda era do PSDB e Roriz era do MDB e eles estavam em choque. O Arruda achava que poderia ser, vamos dizer assim, ser o substituto do rorizismo. A ideia dele era ganhar independência em relação ao Roriz. Era o pensamento do Arruda naquela época. Então, o Arruda tinha um candidato ao Senado também, que era o Augusto Carvalho, que tinha sido deputado. Tinha sido eleito desde a primeira eleição, em 86, o Augusto. Hã? Do PCB. Ele, na época, era do PPS. O PCB já tinha mudado para ser PPS. O Augusto teve 16% dos votos, ficou em terceiro lugar. Você sabe o que o Luiz Estevão fez na campanha? Ele jogou dinheiro na candidatura do Augusto. Ele ajudou o Augusto. Como ele sabia que ele ia ter mais votos, e ele queria baixar os votos da Arlete, e Arlete e Augusto, naquela época, eram identificados com a esquerda. Porque o Augusto tinha sido eleito pelo Partido Comunista Brasileiro, depois virou PPS, era considerado um deputado de esquerda naquela época. Né? E o PPS já estava nessa aproximação com o PSDB. O PPS tem uma proximidade com o PSDB, não era mais o comunista, era mais o social-democrata, vamos dizer assim. E o Arruda lançou o Augusto. O Luiz Estevão ajudou a campanha do Augusto para diminuir a votação da Arlete, tirar voto da Arlete, como se diz. Bom, aí a gente sabe da história, né? O Luiz Estevão foi eleito com essa votação fantástica, mas em 2000 ele foi cassado, né? Ele foi cassado por causa daquele episódio do painel, e aí vem um dos maiores absurdos também da lei eleitoral brasileira, que é o tal do suplente. Assumiu o Valmir Amaral. Sabe quem era Valmir Amaral? Ninguém sabia. Era dono de empresa de ônibus. Sim. Era o dono de empresa de ônibus. Luiz Estevão colocou ele como suplente. Quando o Luiz Estevão foi cassado, de repente, um cara que ninguém nem sabia quem era, ninguém tinha votado nele, tecnicamente votou, porque você vota na chapa e tal, mas alguém vai olhar quem é o suplente? Raramente se faz isso. E Valmir Amaral virou senador. Depois ele acabou também se metendo em rolo, óbvio, metendo em rolo, processado. Não lembro se foi preso, acho que não foi preso, não, mas foi processado e tal. Uma figura lamentável, sumiu, né? Felizmente sumiu aqui do cenário de Brasília. Então, Luiz Estevão foi cassado e o Senado, que nós poderíamos ter no Senado uma Arlete Sampaio, ou poderíamos ter no Senado até um Augusto Carvalho, um cara correto, você tinha um Valmir Amaral, né, no Senado. Essas são as injunções aí dessa nossa lei eleitoral, que eu acho muito ruim mesmo. Mas deputado, é interessante, para deputado federal, aí o Filipelli, que era distrital, foi para federal. O Vigão se reelegeu. O Frejá, mais uma vez, o Frejá se elegia sempre. Só que ele exercia pouco, porque ele acabava sendo secretário de saúde. Ele não foi no governo Cristóvão, né? Mas aí ele ia para o governo, Roriz se elegia, o Frejá ia para o secretário de saúde. Paulo Otávio se elegeu federal, o Agnello, que depois veio a ser governador, o Magela e o Pedro Celso, que era distrital e era um rodoviário. Quem não se elegeu naquela... A Badia também se elegeu. A Badia também se elegeu federal. Lembra que ela tinha sido federal em 86? Depois, em 90, ela foi para distrital. Aí, em 94, ela voltou para federal. Ela fez né? Inteligente, uma ação inteligente. Ela sentiu que estava difícil para ela em 90, mas em 94 era possível, porque ela cresceu como distrital. Sabe quem não se elegeu nessa eleição e era um dos sustentáculos do governo Cristóvão? Chico Vigilante. Chico Vigilante, que era grande figura do PT, sustentáculo do governo Cristóvão. Cristóvão adorava o Chico, com razão, o Chico dava muito apoio a ele e tal. Não se elegeu, porque o Chico cometeu um erro elementar. Ele se elegia com Pedro Celso, um para federal e outro para distrital. Quando Pedro Celso foi para federal, o Pedro Celso tirou votos do Chico. E Pedro Celso era rodoviário. Pedro Celso tirou voto do Chico. O Chico acabou ficando 4 anos sem mandato. Né? Foi um período ruim que ele teve. Então, você tinha ali também uma Câmara Legislativa altamente rorizista, foi realmente rorizista. O PT até que elegeu bastante gente. O PT elegeu a Lúcia Carvalho, elegeu
O Chico Floresta se elegeu deputado distrital, eram secretários de meio ambiente do Cristóvão. A Lúcia tinha sido presidente da Câmara na segunda parte do mandato do Cristóvão. O Vasni se elegeu, o Vasni tinha sido secretário da Fazenda, na primeira parte do governo também, depois ele foi substituído. A Maninha se elegeu, a Maninha tinha sido secretária de Saúde, né? E elegeu um novo, o Paulo Tadeu. O Paulo Tadeu veio como uma novidade dentro do PT. Aí, do lado do Rori, você tinha novidade. A Aniceia Machado, que hoje é do Tribunal de Contas, se elegeu nessa primeira vez aí. Outro que foi também para o Tribunal de Contas foi o Renato Rainha, que era delegado e se elegeu nessa eleição. E você teve, sabe quem se elegendo ali? Gin Argelo. Gin Argelo, que depois também, como suplente, virou senador. E como senador também se meteu foi preso, teve preso muito tempo, se meteu em milhões de rolos. Ele chegou a ser presidente da Câmara Legislativa, mas isso aí a gente fala depois. E a Eurides Brito também, lembra da Eurides Brito, a Operação Caixa de Pandora, aquela do dinheiro na meia, tal, Eurides Brito colocando o dinheiro na bolsa. Eurides Brito também se elegeu nessa eleição. E aí você, mais uma vez, teve essa polarização PT-Roriz, né, que marcou a política de Brasília durante muito tempo, como a gente está vendo, né? Já é a terceira eleição de governador que a gente fala. E aí tem coisas assim que é importante. Você sabe, por exemplo, o Magela se elegeu federal. O que o Magela fez? O Magela, no final do governo Cristóvão, exigiu do governo Cristóvão que ele fosse nomeado secretário de Habitação. E o Cristóvão, que não gostava do Magela, o Cristóvão falava com muita crítica, ele foi no casamento do Magela. E um dos padrinhos do Magela foi Luiz Estevão. Um dos padrinhos. O Cristóvão foi padrinho, e o Luiz Estevão também foi padrinho no casamento do Magela. E o Cristóvão não gostava do Magela, mas o Cristóvão engolia o Magela. A gente pergunta se é verdade. Ele engoliu o Magela e ele teve que nomear o Magela secretário de Habitação. Foi o jeito que o Magela encontrou na segunda parte do governo de se manter em evidência. E o Magela inventou uma coisa que nunca aconteceu. Fazia filas enormes lá na X para as pessoas em busca de um imóvel que nunca iria acontecer. Era uma tática eleitoral mesmo, era uma tática para ganhar votos, criar uma expectativa nas pessoas de que, ele sendo eleito, as pessoas iriam receber aqueles votos, uma coisa mesmo assim da chamada velha política, tá? Assim, da velha politicagem. Mas você viu que foi bom para ele se elegeu federal, foi ruim para o Chico perdeu, e foi ruim para o Cristóvão. Né? Muito bom. Então, vamos no próximo baú, no próximo bate-papo com a Dólia, vamos falar da formação do governo, né? Acho que foi o governo Roriz, né? A gente volta... Sim. O Roriz se elegeu com pouca diferença e depois vamos lembrar que em 2002 ele se reelegeu. Foi a única vez que um governador em Brasília se reelegeu. O Roriz foi eleito agora em 98, que nós estamos falando agora, porque nós estamos falando disso. Em 2002, ele se reelegeu, derrotando o PT de novo polarizando com o PT e infligindo uma terceira derrota ao PT. Ele derrotou o PT em 90, em 98 e em 2002. 2002. Mas a gente vai demorar um pouco para chegar a 2002, né? Porque deve ter muita história aí em 98. Olha, você mencionou aí a manobra do Luiz Esteves. Eu lembrei que 4 anos depois, em Mato Grosso, ocorreu uma manobra dessa também. Foi lamentável, porque o Dante de Oliveira seria um excelente senador, eu acredito, né? E ele acabou falecendo 4 anos depois da eleição de 2002, tentando uma vaga para deputado federal. Mas o chamada Turma da Butina, lá em Mato Grosso, que era o pessoal do agronegócio, investiu pesado na candidatura da petista Séries Lissarenko para tirar voto do Dante. E aí o Dante, que saiu na campanha com 90%, né, para o Senado, assim, ele tinha 90%
de aprovação, né? Ele saiu bem, inclusive saiu bem no governo, apesar de uma série de problemas. Perdeu porque o agronegócio jogou pesado na candidatura da petista Séries Lissarenko. Mas isso aí é outro, essas são outras histórias. Mas é comum. É muito fácil dividir a esquerda, você sabe disso. A direita se aproveita disso. É muito fácil dividir a esquerda. A esquerda se divide com a maior facilidade e a direita se aproveita disso, óbvio. A direita sabe se unir muito bem, né? Muito Sabe bem. se unir melhor olha, se eles tiverem 2 candidatos, vão dividir os votos entre eles. Né? É normal. Então, a gente termina esse bate-papo com o Hélio Dória dessa sexta-feira. Bom final de semana para todo mundo. Hélio, um abraço, bom final de semana. Vamos torcer para que o Cristóvão mantenha a nossa agenda aqui, no bate-papo com o Hélio Dória. Para você que está nos assistindo aí, um abraço para todo mundo. A gente volta na segunda. Se o Cristóvão vier, vai ser bom. Um abraço.